Já parou para pensar que uma única escolha pode definir o legado de uma nação inteira? Pois é. Hoje a gente vai viajar no tempo, lá para o discurso final de Josué, um líder já no fim da vida, que lança um desafio que, olha, ecoa até hoje. Escolham a quem servir. Imagina a cena. A gente está em Siquém. Josué, já envelhecido, com todo aquele peso da liderança nos ombros, olha para o povo que ele guiou, por desertos, por batalhas. O ar deve estar pesado, né? Porque esse não é um discurso qualquer. É a última chance de um líder garantir que a fidelidade que os trouxe até ali não se perca na próxima geração. Temam e sirvam com integridade e fidelidade. Essas não são só palavras bonitas, sabe? São os pilares de tudo o que ele vai falar a seguir. Josué não está pedindo um ritual, mas uma transformação completa, de dentro para fora, do coração. Mas para a gente entender a escolha que Josué propõe, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. O chamado dele não surge do nada, não. É, na verdade, a conclusão lógica de uma longa, longa história da graça e da fidelidade de Deus. E a escolha do local não é por acaso. Siquém é onde tudo começou. Séculos antes, foi bem ali que Deus olhou para Abraão e prometeu essa mesma terra. Agora, o povo está pisando nesse solo sagrado, não mais como nômades, mas como herdeiros de uma promessa que se cumpriu. E é aqui que a narrativa muda. Não é mais Josué falando sobre Deus. É o próprio Deus falando através de Josué. A voz que ecoa é a do verdadeiro protagonista da história de Israel. Eu tomei. Fica claro que a iniciativa sempre foi dele. E a promessa não parou em Abraão, de jeito nenhum. A mão de Deus continuou guiando, dando um filho de forma milagrosa para garantir que a aliança não morresse ali. Cada geração foi um elo forjado pela intervenção dele. A história dá um salto e nos leva para um momento de escuridão, a escravidão no Egito. E de novo a voz declara: eu enviei. A libertação não foi um acidente político, foi uma missão de resgate planejada por Deus. E aí vem o clímax. Diante do mar, com o exército inteiro vindo atrás, o resgate divino se completa. Eu os livrei. O que Josué está dizendo é: lembrem-se, estar aqui não é pela força de vocês, mas pela graça daquele que abriu o mar. Os heróis dessa história não são vocês. Certo. Diante de uma história de graça tão incrível, tão forte, qual deveria ser a resposta? Josué não deixa nenhuma margem para dúvida. Ele define, com muita precisão, o que significa servir a esse Deus. Josué usa duas palavras em hebraico que são muito poderosas, que revelam tudo: tamim e emet. Tamim não é só sinceridade, é mais que isso, é integridade total, um coração que não se divide. E emet não é só fidelidade, é a solidez de uma rocha, sabe? Uma lealdade que não se abala. Basicamente, ele está dizendo: sirvam a Deus com o mesmo caráter que ele mostrou a vocês. O contraste fica muito claro. Um serviço de todo o coração dá frutos, porque ele nasce na gratidão. Já um serviço dividido, bom, ele é seco, sem vida, porque se baseia só em sentimentos que vêm e vão. A escolha é entre um compromisso total ou um coração quebrado. E aqui a gente chega no ponto central. A fé dos pais não salva os filhos. A aliança com Deus não é um bem de família que a gente herda automaticamente. Cada geração, cada pessoa, precisa fazer a sua própria escolha de forma consciente. Então Josué lança a pergunta que atravessa milênios e chega até nós. A quem vocês servirão hoje? Percebe? Ele coloca um prazo na decisão. Não é sobre o ontem, que já passou, e nem sobre o amanhã, que talvez nem venha. A lealdade se decide no agora. A reação do povo é imediata, cheia de entusiasmo. Mas a resposta de Josué é surpreendente. Ele joga um balde de água fria. Por quê? Porque ele sabia que o fervor da emoção passa, mas o custo de um compromisso real permanece. Ele força o povo a pensar: vocês entendem o peso do que estão prometendo? A chave para entender isso está na imagem de um coração inclinado. A palavra hebraica para isso, Natan, significa se dobrar, se curvar. Pensa só, assim como Deus se inclina para nos ouvir, nós somos chamados a inclinar nosso coração para ouvi-lo. Isso transforma a obediência. Deixa de ser um dever mecânico e vira uma resposta de amor. E claro, isso exige que a gente rejeite os ídolos de hoje, nosso orgulho, nossa autossuficiência. Por fim, a gente entende que essa escolha, embora seja pessoal, nunca é apenas pessoal. Ela cria ondas que se espalham pelo tempo,
moldando o futuro e definindo um legado de fidelidade. Nossa escolha hoje não acontece do nada, num vácuo. Ela é um elo numa corrente de fidelidade que começou lá com a promessa a Abraão, foi renovada no compromisso de Josué e agora chega até nós. A história não acabou. Nós somos convidados a escrever o próximo capítulo. O livro de Josué termina com 3 túmulos: Josué, Eleazar e José. Eles são como marcos de uma promessa cumprida, o descanso final na terra que foi prometida. Mas são também um lembrete silencioso e muito poderoso. A geração que conquistou a terra se foi. A tocha precisa ser passada. Quem vai pegá-la agora? E diante da hesitação ou do entusiasmo passageiro do povo, Josué basicamente traça uma linha na areia. A decisão dele não depende dos outros. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não só lidera a nação, ele lidera a própria família, mostrando que o verdadeiro legado começa dentro de casa. E assim, o desafio de Josué cruza os séculos e nos encara hoje. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas das pequenas escolhas do dia a dia. A pergunta que fica é: que escolhas, hoje, estão de fato moldando o legado de fé que vamos deixar para trás? A lição de Josué é muito clara. Um legado duradouro não se constrói no fim da vida, mas as escolhas diárias de fidelidade. A decisão é nossa e o momento é agora. Se essa reflexão inspirou de alguma forma, curta e compartilhe. Ajude a sua mensagem a construir outros legados de fé.